vamos para mais uma aula de análise técnica. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou gerente de conteúdos da BitGet, uma das maiores corretoras do mundo. E hoje eu vou te ensinar a utilizar corretamente as médias móveis. Média móvel dentro da análise técnica é um fator importantíssimo, mas eu vejo muita gente utilizando de forma errada. Antes da gente pensar na média móvel no gráfico, vamos pensar no conceito de média. O que é uma média, né? Se a gente tem, por exemplo, uma média de altura no Brasil, eu não sei, tá? Tô chutando. Entre 1,65 e 1,85, então o que daria uma média de 1,75, né? Se as alturas da população brasileira estão entre 1,65 e 1,85, vamos supor que seja 50-50 aí, tendendo um pouco para o lado, tendendo para o outro, a média é mais ou menos 1,75. Ou seja, a média de altura da população tende a 1,75. Vai ter algumas pessoas mais altas, vai ter algumas pessoas mais baixas, mas sempre vai tender a essa média. O preço, no caso do mercado financeiro, ou o número, no caso a altura, no conceito que eu utilizei sobre o exemplo que eu dei de altura, né? Sempre vai tender a média. Então a altura da população sempre vai tender a 1/75. O número sempre busca a média. Esse é o conceito matemático por trás da média. E quando a gente fala de preços de um ativo, é a mesma coisa. Quando a gente fala que um ativo está em tendência de alta e ele vai subindo, voltando, retornando à média, depois voltando a subir, depois retornando à média, depois voltando a subir, depois retornando à média, não é que o preço está buscando a média, é que a média está buscando o preço. Quando eu utilizei o exemplo da altura, a gente teve uma média fixa, né? Que é, por exemplo, 1,75. E o preço ele oscila entre essa média. Quando a gente vai para um preço de um ativo dentro do mercado financeiro, como esse preço está em constante mudança, a cada segundo que passa o preço se movimenta, a gente tem médias móveis. A média ela não fica estática, ela vai acompanhando o preço. Então o preço ele vai sempre, abre aspas, retornando à média. Na verdade o que significa é que a média está acompanhando o preço. Conforme o preço vai evoluindo, a média vai buscando ali o preço. Então é por isso que a média sempre acompanha o preço e a gente vê retornos à média dentro de uma tendência de alta ou tendência de baixa. Repito, não é o preço buscando a média, é o preço recuando de uma forma natural. Todo o movimento consiste em uma tendência mais forte, um recuo, tendência mais forte, recuo, tendência mais forte, recuo, como a gente aprendeu com Elliott, nas ondas de Elliott, e esse recuo tende à média. Por quê? Porque a média acompanha o preço. Então, quando me perguntam qual que é a média que mais funciona, toda média funciona. O que é uma média móvel, por exemplo? Uma média móvel de 20 períodos, que é mais usada. Ela faz a média dos últimos 20 candles, partindo de algum indicador, que pode ser o fechamento, ou abertura, ou máximo, ou mínimo, você escolhe. Geralmente utiliza o fechamento. Então ele pega o fechamento dos últimos 20 candles e traça uma média que vai mudando a cada novo candle, vai se movendo. Então é por isso que o preço ele sempre tende a essa média, porque a média vai acompanhando o preço. É por isso que a altura da população sempre tende a 1,75, porque ela vai acompanhando a altura média da população. Então o conceito de retorno à média é muito importante para a gente enxergar tendências. Vamos dar uma olhada no gráfico. Por exemplo, gráfico diário aqui do Bitcoin. Vou plotar aqui uma média móvel de 20 períodos. Quando a gente vê essa média apontando para cima, como estamos vendo agora, até eu vou utilizar o gráfico semanal como exemplo, fica mais claro. Perceba como a média de 20 períodos está apontando para cima. E a gente tem impulsos e retornos à média. Impulsos, retornos à média. Impulsos, retornos à média. Isso mostra uma tendência de alta. A média apontando para cima mostra que o ativo está claramente em tendência de alta. Se eu mudasse essa média móvel aqui de 20 períodos para uma média móvel, por exemplo, 10 períodos, a gente também veria retornos à média. Aqui, ó, perceba como o preço ele dá um impulso, retorna a média, dá um impulso, retorna a média. Se eu mudar isso aqui para uma média de 25 períodos, mesma coisa, impulso, retorna a média, impulso, retorna a média. Então, independente da média que você está utilizando, é importante você entender esse conceito, que o preço não está buscando a média, está fazendo seu movimento natural e a média está acompanhando o preço. É por isso que toda média móvel funciona. Agora a gente precisa entender um outro conceito por trás. Por que algumas médias móveis então funcionam mais que outras? Por conta da oferta e da demanda. Por conta do que você está vendo no gráfico. Por exemplo, média móvel de 20 períodos. De onde surgiu a média móvel de 20 períodos? Média móvel de 20 períodos, ela corresponde no gráfico diário aos 20 dias úteis do mês. Quando a gente vai para o mercado acionário, o mercado cripto é um mercado 24 horas. Mas no mercado acionário, nós temos 20 pregões aproximadamente durante o mês, que são os 20 dias úteis do mês. Então a média móvel de 20 períodos, ela sempre correspondeu à média mensal, a média do preço durante o mês. Ou seja, pegou os 20 fechamentos durante o mês e calculou uma média. Uma média que acompanha o preço e não um preço que acompanha a média.
Isso é um ponto importante. Então é por isso que a média móvel de 20 períodos é tão utilizada. A partir daí, passou-se a utilizar a mesma média móvel de 20 períodos no gráfico semanal, no gráfico de 4 horas, no gráfico de 1 hora, de 5 minutos, 2 minutos. Todo mundo passou a utilizar essa mesma média, porque ela já estava no gráfico diário por conta dos 20 dias úteis. E é por isso que é uma das médias mais utilizadas. E por que é importante você utilizar então a média de 20 períodos? Se todas funcionam, Fernando, você está falando que o preço sempre vai retornar a média, por que eu tenho que usar a de 20 períodos? Porque é a mais utilizada. Pensa comigo, se você tem no seu gráfico a média de 20 períodos, vamos até olhar o gráfico aqui, ó, gráfico do Bitcoin semanal. Você tem a média móvel de 20 períodos no seu gráfico. E médias móveis, elas são muito utilizadas durante a tendência como suporte e resistência. Por quê? Com uma média móvel, o que você enxerga? Você enxerga que o preço retornou à média dele e logo depois ele vai voltar a subir. Retorno à média, ou seja, se a população vai crescendo muito até 1,85, é comum que ela volte a 1,75, porque é a média dela. Então o preço fez um retorno à média, voltou a subir, esse retorno à média, voltou a subir. Isso identifica uma tendência de alta. Você sabe que se ele chega na média, se ele retornou à média, é uma boa compra, porque a tendência é que ele volte a subir. Se ele retorna à média, é uma boa compra, porque a tendência é que ele volte a subir. Retorna à média, é uma boa compra, porque a tendência é que ele volte a subir. Então se você tá vendo essa média de 20 períodos, você viu o preço retornar até ela, e todo mundo que tem um gráfico tem essa mesma média de 20 e tá enxergando a mesma coisa, lá é uma boa compra. Porque a média móvel de 20 períodos vai ser um fortíssimo suporte. Porque se todo mundo comprar quando o preço chegar lá, a demanda sobe. Mais pessoas querendo comprar o ativo, eleva o preço dele. Então o importante quando se fala em médias móveis é você utilizar que todo mundo tá utilizando. E na minha experiência de 10 anos fazendo essa desgraça aqui, eu sei que as médias mais utilizadas, e como é que eu sei? Observando o volume de negociação quando o preço chega nela, são as de 20 períodos, a de 50 períodos e a de 200 períodos. E a de 9 também, mas daqui a pouco a gente fala um pouco sobre ela, tá? Mas vamos focar nessa. 20, até colocar no meu gráfico aqui, ó. 20, 50, 200. Aqui, ó, indicadores. Média móvel. A gente vai clicar 2 vezes nela. Período, 200. Perceba que já tá como fechamento padrão. Eu quero deixar ela branca. Quero deixar ela mais grossa, ficar mais fácil de visualizar. Quando o preço chega nessas médias, o volume tende a aumentar, porque está aumentando oferta e demanda. Essas são as médias mais utilizadas, consequentemente é que você deve utilizar também, porque você tem que olhar o que todo mundo tá olhando, para você olhar a favor da manada, operar a favor da manada, a favor da tendência. Esse que é o ponto X, que a pouco a gente fala da 9 períodos, que é um caso à parte. Então, essas são as médias mais utilizadas. Agora, por que a média, por exemplo, a média de 9 períodos, ela é mais perigosa, digamos assim, porque ela tá sempre muito próxima do preço. Então, ela acaba sendo um suporte, uma resistência mais fraca, porque ela não consegue acompanhar pullbacks mais agressivos, recuos mais agressivos, porque ela tá sempre muito coladinha no preço. Então, ela é ótima, por exemplo, para você guiar uma operação. Por exemplo, vamos lá, vou colocar aqui 9 períodos, que é essa roxinha aqui do meu gráfico. Vamos supor que você está comprado aqui em Bitcoin em toda essa tendência. Vou até mudar aqui pro gráfico diário, fica mais fácil. Aqui, vamos supor que você comprou Bitcoin aqui embaixo. Eu vou até tirar as outras médias, deixar só 9 pra gente observar. Roxinha. Você está comprado no Bitcoin, o preço ele foi acompanhando a média, foi andando, a média foi junto, e em um determinado momento o preço passou para debaixo da média, e a média passou a apontar para baixo. Esse é um bom momento para você sair do trade, porque ele perdeu a tendência mais forte, ou seja, a tendência mais curta, a tendência de 9 períodos. Então é para isso que eu utilizo a média móvel de 9 períodos, e não para comprar quando o preço volta até ela. Eu sei que tem setups muito famosos, como por exemplo 9.1, 9.2, 9.3, são setups do Larry Williams que indicam compra no retorno na média móvel de 9 períodos. A gente pode falar sobre isso lá na frente também. Então setups bem interessantes, mas eu particularmente não gosto, tá? Eu prefiro utilizar a média 9 períodos dessa forma, que é para indicar, para sair de uma operação, para indicar um momento de saída de uma operação. Ou seja, quando ela aponta na direção contrária do meu trade, eu saio da operação. Agora as outras, a de 20 e a de 50 e a de 200, aí eu gosto de utilizar mais como suporte e resistência. Ponto importante, não faz a menor diferença você utilizar uma média móvel de 20, 21, de 22, de 19, de 18, uma de 50, uma de 51, uma de 52, uma de 53, 54, 55, 56, ou 49, 48, 47, 56, 45, 44, uma de 200 ou uma de 190, ou uma de 210. Por quê? São muito próximas. Lembra que a média acompanha o preço, não é o preço que acompanha a média. Então você analisar 20 períodos ou analisar 22 períodos, 22 fechamentos, no fim das contas não vai mudar muita coisa. Então você vai ver muita gente utilizando uma média móvel, por exemplo, de 21 períodos e não a de 20. É bastante comum. Eu já tive muito essa dívida. Pô, eu não sei qual que eu uso, a de 20 ou a de 21. Tanto faz, irmão. Vai dar na mesma. Desde que você saiba analisar ela corretamente como indicador de tendência, tá? Então 20, 21, 22, qualquer valor próximo de 20, de 50 e de 100 são ótimos suportes e resistência. E agora um outro ponto muito importante. Ah, mas e as estratégias de cruzamento de média? Que aliás são estratégias que funcionam bem, tem uma assertividade legal
real no mercado. O que significa então? Cruzamento da média nada mais é do que uma reversão de preço. Eu não opero cruzamentos de média. Por quê? Porque eu gosto de enxergar reversões de outras formas, que é o que eu ensino para vocês aqui. Que é, por exemplo, em alvo de Fibonacci, que é em divergência de RSI, que é em padrões gráficos de reversão. Se você observar os padrões gráficos de reversão, você sempre vai ver que existe um cruzamento de média nele. Quer ver? Vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, essa formação aqui no Bitcoin, essa região de topos mais altos, de fundos mais altos em estreitamento. Ou seja, aqui a gente tem uma cunha ascendente de baixa que rompeu para baixo. Perceba que no momento que houve o rompimento para baixo dela e esse padrão de reversão se confirmou, a gente teve um cruzamento de média aqui, por exemplo, entre a média de 20 períodos e 9 períodos, que é um cruzamento utilizado no mercado. Então, esse cruzamento nada mais, nada menos me indicou a mesma operação que o padrão gráfico de reversão tinha me indicado um pouco antes. Para mim, o cruzamento de média, ele nada mais é do que uma confirmação atrasada de um trade. Eu gosto de entrar antes. Nesse trade, por exemplo, eu entrei aqui. Se eu expresso cruzamento de média, eu ia vender somente aqui embaixo. Então é por isso que eu particularmente não gosto de operar cruzamentos de média. Mas para quem ainda não está ligeiro bastante para enxergar padrões gráficos, é uma boa alternativa. Mas o que é importante você enxergar no cruzamento de médias? Que ele nada mais é do que uma reversão. É onde a gente ainda tem, qual que é o segredo por trás do cruzamento de média? A gente ainda tem uma tendência de alta no 20 períodos, enquanto no 9 períodos a gente já enxergou uma tendência de baixa. Isso é uma reversão de preço. E é por isso que essas médias se cruzam. Tendência de alta, tendência de baixa, cruzamento é uma reversão. Então, o segredo por trás do setup de cruzamento de média nada mais é do que uma reversão. O segredo por trás das compras no toque, por exemplo, de uma média, nada mais é do que uma continuação de tendência. É você comprar um ativo em tendência de alta, você vender um ativo em tendência de baixa. É isso. Médias móveis, basicamente, é isso. Não existe magia por trás das médias móveis. Não existe mas esse cruzamento aqui... Não, cara, basicamente um conceito matemático. A média acompanha o preço. O cruzamento nada mais é do que uma reversão. Toque na média com ação nada mais é do que uma tendência. Então, a média, para mim, o segredo da média é você utilizar para você enxergar a tendência. Você enxergar uma tendência no 20 períodos, enxergar uma tendência em 50 períodos, em 200 períodos, em 9 períodos, e você operar a favor ou contra essa tendência. Quer utilizar como suporte de resistência? Usa as médias mais usuais, como eu comentei aqui para você, porque lá tem um volume de negociação mais expressivo, ok? Então, eu acredito que por exemplo, aqui, tem um outro cruzamento que a gente tá vendo aqui agora. A gente tá vendo a média de 20 e a de 50 períodos cruzarem. E aqui a galera vai falar, pô, aqui é uma boa venda aí, o preço tá caindo e tal. Sim, mas isso aqui nada mais é do que uma formação de ombro, cabeça, ombro. Uma formação de reversão. Poderia ter sido antecipada aqui em cima. Inclusive, eu entrei nessa operação, tô nesse trade aqui agora. Até mostrar aqui pra vocês. Um trade que eu antecipei. E tá me dando nesse exato momento 51% de lucro. Nesse short. Eu antecipei no ombro, cabeça, ombro. Tá? Então eu gosto de utilizar outros padrões pra buscar uma reversão. Não cruzamento de média. Cruzamento de média pra mim já é um pouco mais atrasado. Tá errado você utilizar? Não. Mas é você entender, é legal você entender o porquê que acontece cruzamento de média. Qual a psicologia por trás do cruzamento de média. Existe um outro fator também, que são robôs em médias, tá? Então, por exemplo, a média móvel de 20 períodos, existe muito robô programado para comprar sempre que o preço chega nela, ou para vender sempre que o preço chega nela. Então, é por isso também que é uma média muito utilizada. Então, meu conselho para médias móveis, utilize as mais utilizadas, enxergue elas como indicadores de tendência. Mas, basicamente, a partir do momento que você fica esperto o suficiente para você enxergar uma tendência sozinho, um padrão gráfico sozinho, você nem precisa tanto dela. Então, esquece essa história de, por exemplo, eu tô enxergando essa operação aqui, mas tem uma média aqui que tá me atrapalhando. Esquece essa média. Se você tá confiante no seu trade system, se aquela formação gráfica já é uma utilizada por você, já faz parte do seu setup, ignora aquela média. Nada mais é do que ela acompanhando o preço, do que um fator matemático. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que eu tenha desmistificado um pouco a história por trás das médias móveis, que muita gente acaba criando uma baita expectativa, e nada mais é do que uma média acompanhando o preço e que serve como um indicador relativamente atrasado para algumas operações, mas é bastante útil. Eu acabo utilizando no meu gráfico para enxergar alguma tendência, principalmente se você viu a minha análise dessa semana, aquela é uma forma bem legal de utilizar médias móveis. Quando eu enxergo, por exemplo, a partir de uma média móvel, uma tendência no gráfico diário, uma tendência de alta no gráfico diário, o que me mostra o seguinte, se eu vou abrir uma operação de short, como abri agora, vai ter que ser de curto prazo, porque a média móvel no diário tá apontando uma tendência, entendeu? Então, se eu vou operar contra ela, vai ter que ser uma operação de curto prazo, porque é bem possível que quando o preço retorne até ela, ele volte a subir, beleza? Então essa é uma forma bem legal de utilizar as médias móveis. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham absorvido um pouco desse conteúdo, deixa seu like aqui para ajudar a gente, se inscreve no canal, ativa as notificações e até a próxima aula na quinta que vem. Valeu!